Boa noite, irmãos. Espero que todos estejam bem. Vamos orar pela palavra. Senhor, te agradecemos por mais um dia na tua casa. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder, a tua graça, dando sabedoria à tua igreja e me capacitando, Senhor, a transmitir a palavra de maneira bíblica. Sê conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Essa noite talvez nós vamos chegar no capítulo mais pregado do profeta Miqueias. O capítulo que nos traz uma profecia espetacular, nos mostrando o local do nascimento do nosso Cristo. Isso é uma coisa impressionante, muitos não sabem, mas o único livro religioso que tem profecia e que coloca sua credibilidade à prova, mostrando o que vai acontecer bem antes do fato. Essa profecia, ela vai se cumprir quase 8 séculos depois, de maneira precisa. Muitos não sabem, mas em Jesus Cristo se cumpriram mais de 100 profecias bíblicas. Isso é matematicamente impossível. Porém, um Deus soberano que escreve e controla a história, ele pode fazer isso de uma maneira tranquila. E o mais curioso, ele faz isso num mundo que, por causa do pecado, muitas vezes é caótico. Mas através da sua graça, através do seu poder, o Senhor coloca tudo no seu lugar, conforme a sua vontade, cumprindo o seu bem-querer. E o capítulo 5 de Miqueias é uma dessas provas vivas. O interessante é assim, essa não é uma frase minha, é de outros estudiosos. Veja, a Bíblia não precisa de alguém que a defenda. Ela já faz isso sozinha. E muitos daqueles que se aproximaram da Bíblia, tentando dizer que ela era uma mentira, tentando dizer que ela era um livro de homens, mas ao se aproximar da Bíblia, o poder transformador, o poder da obra do Espírito Santo tocou muitas vidas. Existem irmãos nossos que viveram na história, que eram completamente incrédulos e se aproximaram da Bíblia com o coração completamente errado. Porém, o Senhor, na sua bondade, se revelou a eles através da sua santa palavra. E trechos como esse, sim, nos mostram uma mente soberana, uma mente poderosa, controlando todas as coisas. Trechos como esse me trazem tranquilidade, que independente da situação que eu possa estar passando, veja, o quadro do profeta Miqueias nós vimos nos outros capítulos, veja, um quadro de juízo. O profeta Miqueias faz uma grave denúncia contra o reino do norte. Da mesma maneira, ele denuncia as más obras do reino do sul, reino de Judá. Ele profetiza a queda de Samaria, ele profetiza o exílio babilônico. Mas também, numa mistura de juízo e de graça, ele traz outras profecias falando do remanescente fiel, do povo que iria retornar à terra, falando do reinado do Messias, mais conhecido como milênio, falando da glória futura do reino do Messias, falando de toda a restauração que o Senhor vai fazer. Então, assim, nós vemos que da mesma maneira que o nosso Deus é um Deus que executa juízo, ele também é um Deus de amor, um Deus de paz, que alcança os perdidos. E nós podemos sim ter confiança. Da mesma maneira que o Senhor opera em passagens como essa, ele opera na minha vida e na sua. A questão é que muitas vezes eu quero compreender o que está acontecendo.
Mas o Senhor não é obrigado a me explicar tudo. Muitas vezes as situações eu vou ficar sem resposta. Mas como foi dito ao apóstolo Paulo, que por 3 vezes orou pelo espinho na carne, Deus respondeu: a minha graça te basta. Eu lembro no início da minha conversão, eu lembro de uma frase de uma irmã que marcou minha vida. Ela falou o seguinte: quem crê, confia. Uma das marcas de uma fé genuína, de uma fé bíblica, é a confiança total em Deus. Agora, confiar quando eu estou assando carne, confiar quando eu estou com muito dinheiro no bolso, confiar quando tudo vai bem, é fácil. O problema é confiar quando situações acontecem. Por exemplo, a sociedade de Miqueias. Ele está no meio do povo de Deus, paralelo ao ministério de um dos maiores profetas do povo de Israel, que é o profeta Isaías. E ele vê uma nação mergulhada na corrupção, no roubo, na idolatria, na feitiçaria, na prostituição cultural. Curiosamente, é o quadro em que a igreja está mergulhada hoje. Quando nós olhamos o mundo à nossa volta, essas são as marcas da sociedade moderna. Corrupção, idolatria, feitiçaria, ateísmo. Mas assim, isso não quer dizer que Deus não está no controle. Ao contrário, mais do que nunca, de tempos em tempos, eu vejo a providência de Deus agindo. E a sua mão controlando todas as situações, o que tem que acalmar o meu coração. Pastor, eu não tenho ficado calmo. As palavras do apóstolo Paulo: não fiqueis ansiosos por coisa alguma, antes apresentai as vossas súplicas e as vossas petições a Deus. Está ficando ansioso? Ora. Descarrega a ansiedade em oração. A oração é um caminho dado por Deus. A oração, ela fortalece a nossa fé. Ela fortalece a nossa vida cristã. Eu quero falar com Deus, eu oro. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu leio a Bíblia. Nos momentos difíceis, lembra dessas situações, que elas vão te ajudar bastante e vão te trazer para uma realidade de vida cristã. Porque se você quer fazer um teste de qual é a realidade da sua vida cristã, faça uma avaliação quando você tem problemas. A maneira que você reage vai mostrar a consistência da sua fé, a maturidade da sua fé e a condição que você tem de aguentar pressão. Lembra de uma coisa, pelos princípios da Escritura, a pressão gera poder. A pressão nos leva a nos movimentarmos. Infelizmente, a nossa natureza pecaminosa, ela pode nos trazer um comportamento extremamente acomodado. De tempos em tempos, se você olhar para trás, você vai ver momentos onde Deus colocou pressão na sua vida. Qual é a questão? O problema não é a pressão. O problema é a maneira que eu respondo à pressão. Imagina uma panela de pressão. Se eu não fechar a tampa, a pressão não aparece. Está passando por dificuldade? Como é que eu canalizo a pressão? Canalizo a pressão com orações, leituras bíblicas, jejuns, disciplinas espirituais, aconselhamento. Procuro gerar um ambiente de louvor e adoração ao Senhor na minha casa, colocando cânticos espirituais, músicas que me levam a lembrar do poder e da grandeza de Deus.
gerando um ambiente. Tudo isso é para quem? Isso glorifica a Deus e é para nós. Porque a nossa fé, de tempos em tempos, ela precisa ser fortalecida através das disciplinas espirituais. Então é sempre importante lembrar que existe um Deus soberano, o nosso Pai, que controla todas as coisas. Amém? Então vamos à nossa palavra. Livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efratá, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, vamos fazer uma pausa aqui. Veja, Belém Efratá. Por que é importante o nome? O que é o nome Efratá? O nome Efratá nos lembra a região de Efraim, que está em Judá. Por que é importante isso? Porque havia mais de uma cidade de Belém. E isso poderia causar uma dúvida de que Belém o profeta está falando. Então ele nos dá a pequena cidade de Belém, localizada aproximadamente entre 30 e 40 quilômetros de Jerusalém. E olha que curioso, quando os magos visitaram o rei Herodes, e o rei Herodes não era judeu, eles visitaram procurando Cristo. Nós não sabemos como eles tiveram aquela informação, como eles foram levados a seguir a estrela de Belém. Nós não sabemos. A Bíblia não nos dá essa informação. Talvez alguma antiga profecia da época de Daniel. Existem alguns escritos dentro da tradição judaica que mostram que o profeta Daniel teve um grande ministério de ensino em Babilônia. Pode ser que nos ensinos de Daniel houve alguma profecia, mas nós não sabemos como os magos, os chamados reis magos, tiveram acesso àquela informação. Mas o que nós sabemos é que eles chegaram precisamente em Jerusalém, seguindo aquele sinal, que era um sinal preciso do nascimento do Messias. E quando o rei Herodes, que não era judeu, ele era edomeu, ele inquiriu os sábios judaicos, e eles usaram essa profecia para mostrar aonde nasceria o Messias. E aí aconteceu tudo aquilo. Jesus nasce, ele recebe presentes, aí depois existe a mortandade das crianças, todos aqueles fatos que estão descritos nos evangelhos. Mas o interessante aqui é que mostra a vinda do rei messiânico. Quem nasceu em Belém? O rei Davi. Existe uma aliança que é chamada aliança davídica. Uma aliança firmada de Deus com Davi. Uma aliança incondicional, onde Deus promete que não faltaria descendente da casa de Davi no trono. Só que vamos lembrar, após o exílio babilônico, nunca mais sentou um rei no trono de Israel, um rei da descendência de Davi. Após o exílio. Por quase 580 anos. Olha, podemos colocar 600 anos. Por quê? Porque somente um rei da linhagem de Davi pisou em Jerusalém, na entrada triunfal de Jesus, montado no jumentinho. Foi o único momento do ministério de Jesus que ele aceitou ser aclamado rei. E uma das acusações que ele recebeu, lembra das palavras de Pilatos? És tu o rei dos judeus? Mas Jesus, em seu ministério, não se apresentava como rei. Mas o que eu tenho que entender, em Cristo, essa profecia se cumpriu. Da mesma maneira que Davi nasceu de uma família humilde.
A bisavó de Davi era uma moabita chamada Ruth, uma mulher que deixou seu povo, seguiu sua sogra, mendigava nos campos de Israel, foi redimida por Boaz e se tornou a bisavó de Davi. Davi veio da família de Jessé, um moço simples. Davi era um pastor. Tanto é que quando Saul fala que ia dar sua filha em casamento, que ia dar sua filha Mical, Davi fala: quem sou eu para ter uma filha do rei como minha esposa? Mostrando a simplicidade. Da mesma maneira, Jesus nasce de maneira simples em Belém, cumprindo essa profecia. Da mesma maneira, Jesus Cristo, na sua segunda vinda, vai estabelecer seu trono, estabelecer seu reino. E a terra, pela primeira vez, vai experimentar um governo de paz e justiça. Jesus abre a eternidade, a terra vai ser redimida, vai ser toda purificada. E depois de todo o inimigo ser colocado debaixo dos pés de Jesus, ele vai entregar o reino ao Pai. E virão novos céus e nova terra. E nós estaremos na eternidade com Cristo. Entre outras, essas são profecias dadas por Deus na sua palavra. Amém? E o versículo 3 continua. Portanto, os entregará até ao tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. O versículo 3 nos traz uma informação interessante. Miqueias começa com uma bênção. Olha, eu vou trazer um rei da linhagem de Davi. No versículo seguinte, ele traz uma informação não tão agradável. Ele fala: olha, eu vou colocar meu povo em tribulação. A figura de dores de parto. As irmãs aqui sabem, quem já passou pelo processo de parto normal, quem passou pelo processo de contrações, sabe que não é fácil, é uma experiência dolorosa. Na Bíblia, a figura de dores de parto é uma figura de dor, é uma figura de tribulação. Aqui está apontando para as tribulações que o povo de Israel e o povo de Deus passaria. O que eu tenho que entender? É linguagem profética. Isso aqui se cumpriu na queda de Samaria, isso aqui se cumpriu no exílio babilônico, isso aqui se cumpriu na invasão que os gregos fizeram de Antíoco Epifânio, que profanou o templo. Isso aqui se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o Marechal Tito cerca e destrói Jerusalém e o templo. Isso aqui se cumpriu na história de Israel e já nos tempos contemporâneos, na perseguição contra a igreja. Essa palavra é para Israel, porém ela tem desdobramentos e aplicações também para a igreja. Que nós temos que lembrar que em Cristo Deus fez um povo. Nós não temos dois povos hoje. Tanto é que o israelita, para se tornar povo de Deus hoje, ele precisa crer no Cristo. Então, o que acontece? Isso aqui fala das tribulações que o povo de Deus iria passar. Até que momento? Até o momento futuro, a segunda vinda do Cristo, onde tudo isso cessa. Então eu tenho que compreender que da mesma maneira que eu sou abençoado por Deus, um Deus que controla todas as coisas, esse mesmo Deus permite o desconforto. Eu costumo dizer que existe na Bíblia a teologia do sofrimento, que nada mais é que os benefícios do desconforto. O problema é que quando eu ligo o meu rádio, quando eu ligo a minha TV, quando eu vou em algumas igrejas ditas evangélicas, eles vendem um evangelho fácil, o evangelho do Papai Noel, onde vendem a ideia de que o servo de Deus nunca vai passar por lutas.
Isso é mentira, isso chega a ser demoníaco. Isso é corrupção das verdades da palavra de Deus. O servo de Deus passa a luta sim. Jesus Cristo falou para os seus discípulos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí ele reitera, Senhor Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre de todo mal. Se a oração de Jesus fala de livramento, é porque o mal está presente. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Palavras do próprio Jesus. Então, passagens como essa para o povo de Israel são confirmadas no Novo Testamento para a igreja. E fazem parte do dia a dia. Agora, qual que é a visão correta? Ninguém vive a vida cristã sempre em guerra. Da mesma forma que ninguém vive a vida cristã sempre em paz. A vida passa por ciclos. A vida passa por fases. Ora mais tranquilas, ora menos tranquilas. A pergunta é, quando a coisa fica difícil, qual é a maneira que você reage? A resposta é a seguinte, a maneira correta de reagir é se apegando com Deus e procurando amadurecer e trazer crescimento para a sua fé em todas as lutas e dificuldades. Essa é a maneira correta de resolver. Porque Deus vai gerar tudo aquilo que Ele pretende na sua vida. Deus tem um projeto. E o compromisso dele é com o projeto dele, não com o meu, nem com o seu. O compromisso de Deus é com o projeto dele. E lembra, só existe um motivo pelo qual nós somos salvos: glorificar a Deus. Porém, quando eu olho para a minha vida e vocês olham para a sua vida, você vê muito mais benfeitorias do que glorificar a Deus. Deus nos cerca com os seus mimos, Deus nos cerca com a sua bondade, Deus nos cerca com o seu carinho. Em geral, aqui todo mundo tem uma vida boa, todo mundo tem uma vida confortável, todo mundo come bem, todo mundo veste bem. Isso Deus o faz porque Ele é bom. Mas a pergunta é, até que ponto você está disposto a alinhar sua vida com esse chamado, que é glorificar a Deus? Essa é a grande pergunta. Então, limpa da sua mente o evangelho mentiroso, onde não existem lutas e tribulações. Ao contrário, é nessas lutas e tribulações que o nome do Senhor é glorificado. Amém? Amém. Vamos seguir. Versículo 4. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será engrandecido até aos fins da terra. Veja que interessante, aqui está falando do reino do Messias. Por quê? Porque nos traz a seguinte informação, que o Messias será adorado até os confins da terra. Isso nunca se cumpriu na história. Porém, já podemos dizer que o Evangelho tem chegado em todos os lugares. De alguma forma o Evangelho tem chegado, mas de uma maneira plena, naquele esquema profético do já e do ainda não. Jesus já é conhecido das nações? Sim, mas ainda não de maneira plena. Jesus já é adorado entre as nações? Sim, mas ainda não de maneira plena. Mas passagens como essa nos mostram a plenitude do reinado do Messias. Amém? E o versículo 5 continua. E este será a nossa paz. Quando a Assíria vier à nossa terra, e quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores, e 8 príncipes dentre os homens. Olha que interessante. O versículo começa com a seguinte afirmação: o Messias, o nosso Deus, será a paz de Israel.
E olha que tem um ponto e vírgula depois da palavra paz. Esse ponto e vírgula não está aí à toa, ele divide o pensamento. O que ele está mostrando? Primeiro, uma afirmação. Quem guarda o povo é o nosso Deus. Ele é a paz. Paz aqui é paz de Deus, paz em Cristo. Não é aquela paz humana, ai, meu coração está em paz. Seu coração é desesperadamente corrupto e enganoso. Muita gente faz muita besteira dizendo que seu coração está em paz. Hoje tem igreja que ensina que se você quer ouvir a Deus, ouça o seu coração. A Bíblia fala o contrário, que o nosso coração é corrompido. Então aqui é a paz verdadeira, que está em Cristo. Mas olha que interessante, para mostrar que Cristo é a paz, ele usa a figura da Assíria. Onde muitos intérpretes entendem que essa invasão de Senaqueribe, em 701 a.C., após 21 anos após a queda de Samaria, o exército assírio marcha contra Judá, conquista mais de 40 cidades. O rei Ezequias tem que pagar um tributo de 10 toneladas de prata e 1.000 toneladas de ouro, 1.000 quilos de ouro, e 10 toneladas, uma tonelada de ouro e 10 toneladas de prata. Só que Senaqueribe não se dá por contente. Numa noite, o anjo do Senhor visita o acampamento dos assírios. E morrem em apenas uma noite 185 mil homens. A figura de 7 pastores e de 8 príncipes é a figura de homens comuns. O que um pastor de ovelhas pode fazer contra um soldado experiente do exército assírio? O que um príncipe? O príncipe aqui é um alto funcionário público. O que um funcionário público que trabalha em escritório o dia inteiro pode fazer contra um experiente soldado assírio? O que o versículo está falando? Deus é a nossa paz, o Messias é a nossa paz. E quando os assírios vierem, nós vamos levantar qualquer um para nos defender. Por quê? Porque quem está defendendo a cidade é o próprio Deus. Eu entendo que parcialmente essa profecia se cumpriu nessa campanha militar de Senaqueribe. Mas eu vejo nela uma aplicação para os dias de hoje. Quando os inimigos do povo de Deus se levantam, a nossa segurança está em Cristo. E Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus pode usar as maneiras mais inusitadas para trazer livramento e para guardar o seu povo. De maneira muito estranha. Mas Ele é Deus, Ele age como Ele quer. E a nossa confiança tem que estar nele. E o texto continua, versículo 6. Esses consumirão a terra da Assíria à espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim nos livrará da Síria, quando vier a nossa terra, e quando calcar os nossos termos. Olha que interessante, aqui ele fala da destruição do Império Assírio. E quando ele fala da terra de Nimrod, Nimrod é o fundador de Babilônia, da cidade de Babel. Também está falando da queda do Império Babilônico. Essa profecia se cumpriu, veja. Miqueias está em torno de 750 a.C. Nínive caiu em 612, mais de um século depois. A cidade de Babilônia caiu em 539, quase 2 séculos depois. Mais uma profecia espetacular se cumprindo, debaixo dos nossos olhos. Isso daqui é uma coisa espetacular que Deus faz. Realmente a pessoa precisa falar, olha, não quero crer. Mas como o papel dos seres humanos corrompidos pelo pecado é resistir a Deus, concorda que o ser humano é rebelde a Deus?
toda a Escritura mostra um ser humano rebelde a Deus. E essa rebeldia chega num ponto que Deus tem que agir de maneira poderosa para salvar o homem. Se não é a graça de Deus nos alcançando, irmãos, se Deus nos entregasse ao nosso próprio desejo, ninguém seria salvo. Porque o ser humano corrompido pelo pecado é rebelde a Deus. Mas esse Deus poderoso traz julgamento entre os povos, como esse aqui. Ele é um Deus de bondade e de salvação. E é um Deus de juízo e destruição. Esse doce equilíbrio é o Deus da Bíblia. Amém? Vamos seguir, versículo 7. E o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sob a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda a filhos dos homens. Veja que interessante, aqui é uma figura do povo de Deus abençoando a terra. Em alguma maneira, o povo judeu abençoa a terra. Mas aqui eu vou ter que dar braços aos queridos irmãos aliancistas. Os irmãos aliancistas acreditam que a igreja substituiu Israel. Nós não pensamos exatamente assim. Nós entendemos que a igreja foi implantada na plenitude dos tempos por Jesus Cristo e que agora, em Cristo, Deus fez um só povo. A diferença é que agora Israel tem que crer no Cristo para se tornar povo de Deus. Mas nós sabemos, pelas palavras de Paulo em Romanos 11, que ainda nós vamos ver muitos judeus salvos. Agora, por que é importante eu falar isso? Os queridos irmãos aliancistas entendem que esse versículo aqui se cumpre quando a igreja cumpriu o chamado de ir por todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu concordo com isso. É a interpretação correta desse versículo. Porque nós temos que entender que Deus tem um plano de salvação. E esse plano avança, esse plano progride. E ele começou lá no passado, com a linhagem de Abel, veio com a linhagem de Noé, passou por Abraão, veio por Moisés, passou pelo povo judeu e agora está nas mãos da igreja. Então eu entendo que cada vez que o evangelho é pregado, a bênção de Deus é anunciada às nações. Agora, temos que lembrar também aquela profecia feita a Abraão, na aliança que Deus fez com Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, Deus vai cobrar a maneira que os povos tratam o povo judeu. Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando você fala sobre Israel. Tem que falar de uma maneira bíblica e de uma maneira equilibrada, sem exageros. Mas lembrando de que existem algumas promessas que Deus fez que ainda valem. Ah, Israel fez uma coisa errada. Sim, aquilo foi errado. Aquilo foi uma desobediência ao povo de Deus. Mas o Senhor tem povo eleito lá. Alguns deles vão ser alcançados e vão ser nossos irmãos em Cristo. Glória a Deus. Então, sempre que você puder, estiver diante de um judeu, anuncie o evangelho para ele. Amém? Vamos seguir. Versículo 8. Não, já li. Não. E o restante de Jacó estará entre os gentios, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, pisará e despedaçará sem que haja quem os livre. Aqui, irmãos, é um anúncio de que o povo de Deus vai prevalecer e vai triunfar.
tanto os judeus eleitos tementes a Cristo, como a igreja. Isso se aplica no todo, chamado povo de Deus. Cuidado com essa divisão. Existem promessas que vão se cumprir a Israel. Mas eu tenho que ter cautela. Hoje o mover de Deus avançou, é igreja, povo de Deus é igreja. Tem gente que às vezes mistura muito, quer compartimentar muito. Isso não é bom. Isso traz um desequilíbrio. Amém? Vamos lá, versículo 9. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. Veja que interessante. Aqui está falando das bênçãos de Deus sobre o povo de Israel. E isso nós vemos em todo lugar que Israel passa. Vários deles são abençoados. A gente vê a mão de Deus sobre o povo. Se cumpriu na história e se cumpre até hoje. E vai se cumprir plenamente no reinado de Cristo, na eternidade, com a salvação do remanescente de Israel. Lembra que Paulo falou? Todo Israel será salvo na época da vinda do Messias. Então tem um povo eleito para ser chamado ainda. E o versículo 10 prossegue. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei do meio de ti os teus cavalos, e destruirei os teus carros, e destruirei as cidades da tua terra, e derrubarei todas as tuas fortalezas. Olha que interessante, o que é a linguagem profética? Aqui está falando dos juízos de Deus sobre o poder militar. E nós vemos na história humana, não existiu máquina de guerra que prosperou indefinidamente. Os mais poderosos exércitos da história, num determinado momento, sucumbiram, foram derrotados. Os mais poderosos impérios caíram. Porque quem dá autoridade ao homem é Deus. Quem dá autoridade aos governantes é Deus. Aquele povo só é forte porque Deus assim decidiu. Do momento em que Deus avançar com o seu plano, é moleza, o império desaba. Versículos como esse nos mostram que quem exalta e quem abate é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, num mundo recheado de injustiça e corrupção, vivendo num tempo difícil, onde parece que homens maus prosperam nos seus planos sem serem tocados, lembra dessa passagem. Se eles estão assim, é porque Deus tem autorizado. Basta um estalar de dedos do nosso Deus que desaba tudo. Por motivos que nós desconhecemos, o Senhor determinou que coisas como essa aconteçam. Mas isso não quer dizer que Ele não está no absoluto controle. E que a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Amém? Versículo 12. E exterminarei as feitiçarias da tua mão, e não terás adivinhadores. Aqui, o texto caminha para uma purificação religiosa. Irmãos, todo mover de Deus é marcado por purificação religiosa. Não existe mover genuíno de Deus sem purificação religiosa, sem limpar da feitiçaria, sem limpar da idolatria, sem limpar das falsas religiões. Não venha me dizer que você está debaixo de um mover de Deus, se esse mover não passa por limpeza e purificação espiritual. Se esse mover não passa por um povo consagrado, um povo zeloso de boas obras. Nossa, pastor, eu estou avivado. E a sua vida não está limpa, você está enganado, você não está avivado. Se tem sujeira na sua vida, se tem impureza, se tem coisas que desagradam ao Senhor, você tem que se arrepender, romper com aquilo, limpar a sua vida, porque o verdadeiro avivamento, o verdadeiro mover de Deus, passa
por purificação espiritual. Aqui no quadro, a figura das feitiçarias. Lembra que a terra estava contaminada? Quando que nós vimos se cumprir isso? Desde a época de Miqueias até hoje. Pode ver, irmãos, a religião mais perseguida no mundo é o cristianismo. Nenhum poder humano pôde deter o cristianismo. O maior exemplo recente nosso, a poderosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ruiu. A China está tendo que engolir o cristianismo. Já corre na chamada boca pequena, que no interior do governo já se comenta uma maneira de acomodar e aceitar a igreja. Por quê? São milhões de fiéis numa igreja subterrânea. Então não tem. Pode perseguir, pode fazer o que for. O cristianismo sempre vai prosperar. Agora, a falsa religião sempre vai ser derrotada. Mais hora, menos hora. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Versículo 13. E destruirei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. Irmãos, esse final de capítulo é interessante. Por quê? Porque Miqueias não está falando para incrédulos. Miqueias está falando para o povo de Deus. Pastor, de que maneira que essas passagens podem se aplicar à minha vida? Primeira maneira, você tem ídolos no coração? O que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? Quem de verdade é o primeiro na sua vida? Porque ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração. Ah, pastor, entendi, mas e a feitiçaria, pastor, do versículo anterior? Irmãos, a Bíblia nos ensina que a rebeldia a Deus é como o pecado da feitiçaria. Quais são as áreas da sua vida que você tem sido confrontado pelo Senhor, que Deus está exigindo de você uma posição e você não dá resposta, e de maneira rebelde continua agindo em desobediência à palavra? Deixa eu te falar, você não está numa religião de feitiçaria, mas você está acendendo vela na esquina e matando frango. Porque a sua rebeldia está presente até o último fio de cabelo. Porque se você sabe que as suas atitudes não fecham com a palavra de Deus e você não move uma palha para mudar isso, você é rebelde. E a minha Bíblia compara a rebeldia ao pecado da feitiçaria. Meu conselho é que você mude rápido. Se arrependa, rompa com as más obras, para que palavras como essa não venham e te alcancem, porque é certo, Deus é Pai, se você é filho, você vai ser disciplinado. Então é bom dar resposta antes. Lembra que eu falei que quando nós pegamos capítulos como esse, com uma dura advertência, é uma declaração de amor de Deus, porque Ele está dando oportunidade de se arrepender. Isso serve para nós hoje. Naquela época do profeta Miqueias, quem se arrependeu teve sua vida por despojo. Hoje, quem se arrepender tem sua vida transformada. Irmãos, vou te falar uma coisa, não complica o que é fácil. É só tomar uma posição, uma escolha clara. Senhor, eu estou errado. Senhor, me perdoa, eu quero mudar, a partir de hoje eu vou trabalhar sinceramente, com toda a minha força para mudar, e acabou. Deixa de ser místico, deixa de ser inocente.
Vida cristã é para macho, é para gente posicionada, não é para frouxo. Você tem o Espírito Santo habitando em você para capacitar para toda boa obra. Muitos não resistiram ao pecado até o sangue. Existe um poder vindo do ministério do Espírito Santo que nos capacita a vencer o pecado. Ah, o pastor está dizendo que eu nunca mais vou pecar? Não é isso, você vai pecar, mas o pecado é um acidente na sua vida. Não pode ser uma prática aberta. Então lembra, Deus vai exterminar a feitiçaria e a idolatria. Amém? Versículo 14. E arrancarei os teus bosques do meio de ti, e destruirei as tuas cidades. E com ira e com furor farei vingança sobre os gentios, que não ouvem. Olha que interessante, o que são os bosques aqui? São os bosques de prostituição e idolatria cultural. Nos altos haviam bosques. E embaixo dessas árvores frondosas eram entregues oferendas aos deuses. Esses bosques são os chamados bosques, os postes ídolos da deusa Azerá, que era companheira de Baal. Baal era o deus da fertilidade. Essa deusa Azerá era uma deusa de fertilidade, havia sexo ritualístico nos bosques. Irmãos, desde o tempo dos juízes, em meados do ano 1000, o culto à deusa Azerá permanecia em Israel. Até a queda de Jerusalém, havia adoração a Deus Azerá. Até que Deus veio e resolveu tudo, destruiu tudo, arrancou com raiz e tudo. Irmãos, o que eu aprendo com uma passagem como essa? Porque ele inclusive fala do juízo contra os gentios rebeldes. Deus primeiro está falando para o povo, ó, vocês são rebeldes, eu vou arrancar com raiz e tudo. Mas os gentios rebeldes também vão sofrer o meu juízo. Lembra a passagem que nos ensina que Deus não faz acepção de pessoas. Ele executa o juízo tanto contra o seu povo, tanto contra os incrédulos. Por quê? Porque Deus colocou no coração do homem a sua lei. E essa lei colocada no coração, ela serve de juiz para as minhas atitudes, para fazer algo errado. Eu preciso ferir a minha consciência colocada por Deus. Irmãos, entenda. É muito melhor você na época da graça, capacitado pelo Senhor, orientado pela palavra de Deus, dá a resposta, se quebranta. Busca a face do Senhor de maneira sincera. Se arrependa dos seus maus caminhos. Faça isso debaixo da graça do Senhor. Porque a Bíblia nos ensina que o homem de dura cerviz, sabe, o homem duro, eu não me rendo, quando é corrigido por Deus, Deus o corrige de uma maneira que não tem mais conserto. Quem é mais velho aqui na fé, já viu pessoas que quando a mão de Deus pesou, alguns chegaram até serem recolhidos. Eu já vi pessoas que não levavam uma vida séria com Deus, mas eram filhos. Num determinado momento foi colocado de cama, uma doença grave, aí você encontrava o irmão, estou firme com o Senhor. E você via que realmente ele estava firme, aí Deus foi lá e recolheu. Conforme palavras de 1 Coríntios 11. Irmãos, abre o olho. Se posiciona. Pare de brincar na vida cristã. Nós temos um Deus poderoso que é o nosso Pai. Esse Deus não vai recuar no seu projeto. Ele não vai recuar.
ninguém é mais duro do que Deus. Aquele que começou a boa obra em vós, há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, existe um processo, existe uma transformação, existe uma mudança de vida que vai ser efetuada pelo poder do Espírito Santo. Porém, você tem que exercitar o seu papel. Você tem que se posicionar em obediência à palavra. E se colocar a favor desse mover de Deus. Você não é um robô. A soberania de Deus não anula a sua responsabilidade. A confiança no poder de Deus não anula atitudes práticas que eu tenho que tomar para ver o mover de Deus na minha vida. E em me posicionando, a graça, a bondade, a alegria de uma consciência limpa vão se manifestar em dias bons, marcados por uma vida cristã verdadeira, que de verdade agrada ao nosso Deus. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.